Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu recebi bastante trabalhos, viu? Eu já estou dando baixa nos trabalhos, eu não estou dando um retorno, por quê? O que que eu estou fazendo? Como eu tenho o tempo todo o e-mail no meu celular, eu estou copiando, olhando e copiando e anotando nas notas, que fica mais fácil para mim. Então, nem sempre eu consigo responder, porque depois eu me organizo melhor assim. Então, assim, não fiquem esperando ok recebido, porque eu estou olhando, eu estou lançando as notas e não tem como extraviar, nem do WhatsApp, nem do e-mail, certo? Então, eu já estou dando baixa lá nas atividades que vocês enviaram. Pessoal, aquela atividade dos ciclos, das fotos dos ciclos, das briófitas e das pteridófitas. Vocês não precisavam, em nenhum momento, teve gente que enviou, não precisava enviar a correção que nós fizemos, porque nós já fizemos a correção tanto das briófitas quanto das pteridófitas. Agora, Sofia, eu recebi sim. Agora, o esquema da briófita e das pteridófitas, eu precisava que vocês me enviassem, tudo bem? E hoje nós vamos começar as gimnospermas. Então, vamos lá. Não tem problema, Sara, você pode enviar. Eu estou dando baixa ainda, tá bom? Não tem problema. Como essas atividades estão vindo assim, ó, semanalmente, eu estou aceitando os esquemas. Nós estamos fazendo atividade em sala e só para eu corrigir, ver se vocês estão entendendo direitinho o que é o esporófito, o que é o gametófito, a maioria está copiando, mas não tem problema. Pelo menos enquanto vocês vão desenhando, vocês vão relembrando tudo que vocês escreveram. O desenho é muito importante, pessoal. O desenho, ele ajuda a vocês concretizarem tudo que foi dito, que foi falado em sala de aula. Certinho? Pessoal, então vamos lá. Ó, nós já falamos das briófitas. Oi. Quando que você vai corrigir os exercícios do Reino Monera? O finalzinho da apostila, você está falando do finalzinho, né, Helena? Não, eu tô falando daqueles exercícios complementares que você mandou a gente mandar por e-mail, que você falou que ia corrigir em sala, aí o pessoal... Eu não fiz a correção do Reino Monera? Dos exercícios complementares? Tem certeza? Tenho. Então, eu vou olhar, tá, Helena? Se nós não fizemos mesmo, eu já coloquei como baixa exercício complementar. Eu só tinha como para corrigir esse que nós vamos fazer hoje. Então, se nós não fizemos a correção... talvez eu tenha perdido a aula. Se você quiser perguntar mas se alguém... Carol, alguém lembra, gente? Só para a gente tirar essa dúvida, porque eu coloquei baixa. Eu tô olhando aqui para ver se você corrigiu. Tá. Se nós não corrigimos, Helena, quinta-feira, eu vou deixar anotadinho aqui, quinta-feira a gente faz essa correção, tudo bem? Porque o meu não tá corrigido, eu não lembro de ter corrigido. Não tem problema, a gente faz essa correção, tá bom? Eu detesto deixar a correção pendente. Aí nós vamos fazer essa correção na quinta-feira. Eu tô achando que você está falando correção do livro, e nós estamos fazendo direitinho, todas as correções. Agora, se o Reino Monera passou... Oi, Carol. Foi aquele que você passou como são classificadas, Isso. como corre a reprodução. Eu acho que não fez também, porque o meu não tá marcando como corrigido. Tudo bem, gente. Então, nós vamos fazer essa correção, tá bom? Tudo bem? Se der tempo nessa aula, a gente já faz a correção. Se não, eu vou deixar anotadinho aqui, ó, quinta-feira, correção do Reino Monera. Tá bom, gente? Porque são aqueles lá, em relação ao Reino Monera, eu sei, aquele que... como são classificados. O que vocês me enviaram, não foi? Sim. Tá, já anotei aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, o que nós estamos... o que é importante vocês entenderem em relação ao reino plantário? É importante vocês perceberem que, ao longo do estudo evolutivo de cada filo, de cada grupo, surgem estruturas novas. Então, nós fizemos até uma comparação, né, na aula passada, sobre as características das briófitas e as características das pteridófitas. E nós já fizemos essa correção, correto? Então, o que deu para perceber nesse processo? Primeira característica que as briófitas não possuíam
são os vasos condutores de seiva. Então, por exemplo, gente, as briófitas, elas são tão simples, que todas as suas estruturas são consideradas estruturas primitivas ou estruturas falsas e são avasculares, conduzindo ali a sua seiva de célula a célula. Principal característica das briófitas. Daí, nós falamos um pouquinho das pteridófitas, né? E as pteridófitas já alcançam grandes altitudes. O samambaia-açu, por exemplo, ele chega a 2 metros de altitude. E nós já falamos o porquê que isso acontece. Quem lembra o porquê que as pteridófitas podem alcançar, assim, grandes altitudes? Qual é a característica que ela possui? Porque elas têm a estrutura inteira, elas têm o caule, a raiz, tá? Quase, Sofia. Não é bem isso. Por quê? Pode mandar sim, Júlia. Porque, gente, a Sofia já citou as características que as pteridófitas ganharam ao longo do processo evolutivo. Muito bem. Mas o que elas possuem que faz com que elas possam crescer? Que as briófitas não possuem, são baixinhas. Gente, essa é uma das características mais importantes. Elas possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. A partir das pteridófitas, todas são vasculares. E por possuírem estes vasos condutores de seiva, elas podem crescer, porque eles vão ser conduzidos por todas as partes da planta. Então, o xilema, ele leva água e sais minerais da raiz até as folhas, percorrendo todo o corpo da planta, e o floema, ele capta a seiva orgânica produzida da fotossíntese das folhas até a raiz. Então, o que acontece? É como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Toda seiva mineral e orgânica é conduzida por toda a planta. Então, o que permite? Qual é a estrutura que permite as pteridófitas crescerem? Os vasos condutores de seiva. Então, elas são vasculares. A característica evolutiva principal das pteridófitas são vasculares e, como a Sofia já citou, possuem todas as estruturas de uma planta: raiz, caule e folha. Para por aí. Raiz, caule e folha, todas verdadeiras. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Dando a última revisadinha de pteridófita e briófita, o que as pteridófitas ainda possuem semelhante às briófitas? O que? A dependência da água para o processo de fecundação? Muito bem, Sofia. Muito bem, Sofia. Elas ainda dependem da água para a reprodução, as duas. Ainda vivem em lugares úmidos e sombreados e ainda dependem da água para o esporófito poder nadar, para o gametófito poder liberar os anterozoides. Muito bem, certo? Bom, pessoal, dando essa revisadinha, nós vamos começar agora as gimnospermas. Então, vamos lá. Gimnospermas. Gente, eu tô mexendo no mouse, meu mouse quebrou hoje. Agora que eu tô perdida. Olha lá. Então, nós vamos começar as gimnospermas. Bom, qual é a característica principal das gimnospermas? Gente, elas já são totalmente diferenciadas. Qual que é a página do livro? Do livro? 300, olha lá, não, 432. Mas eu não vou usar o livro agora, depois vocês vão grifar. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nas imagens, certo? Depois eu vou fazer aquele momento que eu sempre faço com vocês quando é necessário, de grifar e prestar atenção. Pessoal, vocês estão vendo a imagem aí de um exemplo de gimnosperma. As gimnospermas, elas recebem este nome porque elas possuem uma característica diferente, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. O gímino. Gímino, gente, quer dizer nuas. Esperma significa sementes. Então, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? As gimnospermas recebem este nome porque elas possuem sementes nuas. Mas como assim sementes nuas? Porque a semente ela não tem nada que envolve, que veste ela como um fruto.
Quando você chupa uma laranja, você percebe que você tem o fruto e a semente está dentro do fruto. Vamos dizer que o fruto envolve, ele protege, ele veste a semente. As sementes das gimnospermas, elas não possuem nenhum tipo de proteção. Elas são consideradas sementes nuas. Por isso que as gimnospermas recebem este nome, porque elas possuem uma estrutura a mais que nem as briófitas nem as pteridófitas possuem, que são as sementes. Tudo bem? Uma característica também muito importante das gimnospermas: não dependem mais da água para a reprodução, não dependem mais da água para nada, para nenhum processo. Aí você fala assim, Pro, mas se não regala, ela não morre? Não, ela morre. Ela continua precisando da seiva, que são água e sais minerais, que é a seiva mineral, normal. Mas ela não precisa mais da água para realizar nenhum processo de reprodução, de condução, seja de esporófito, gametófito, ela não precisa mais. Tanto, gente, que uma característica marcante das gimnospermas é que elas vivem em lugares frios, né? Elas vivem em lugares secos. E aí, elas mostram assim que elas não dependem, elas dependem de outro fator, do vento. Elas já não dependem mais da água para a reprodução. Então, elas dependem do quê? Do vento, tá? Tudo bem? Então, olha quantas mudanças aí. Então, elas já são vasculares, a partir das pteridófitas, todas são vasculares, certo? Vivem em lugares frios, geralmente clima temperado, né? E elas também se livraram da água, elas não dependem mais da água para a reprodução. Elas dependem do quê? Do vento. Tudo bem até aqui? Bom, gente, as gimnospermas, elas são chamadas também de coníferas. Por quê? Olha a estrutura da sua vegetação, da sua planta. Ela forma um cone, são os nossos pinheiros, né? Então, eles formam este cone, por isso que elas são chamadas de coníferas, né? Bom, onde se encontra a maioria dos pinheiros? Eu tenho um pinheiro na minha casa, tudo bem, mas você plantou, não é o bioma dele. O bioma geralmente é no sul, né? Onde você consegue encontrar aquela floresta de coníferas, porque elas gostam de lugares frios. Tudo bem, gente? Certo? Então, uma característica principal das gimnospermas é que elas gostam de lugares frios. Quem são elas, pessoal? Os pinheiros, os ciprestes, que eu vou mostrar fotos para vocês também, e existe aquela floresta, a mata das araucárias, que nós estudamos lá nos biomas, né? As araucárias também gostam de lugares frios, são coníferas e são gimnospermas. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação às características das gimnospermas? Todos entenderam por que ela é chamada de gimnosperma? Qual foi a diferença marcante dela em relação às briófitas e pteridófitas? Tudo bem até aqui? Certo? Todo mundo está muito quietinho hoje, ninguém tem dúvida, que bom, né? Então, vamos lá, gente. Aí, as gimnospermas, elas já possuem também estruturas diferenciadas. Então, olha lá, eu separei para vocês qual é a principal estrutura que preenche aí o corpo das gimnospermas. Reparem o seguinte, gente, tem duas estruturas assim, ó, cone masculino, cone feminino. Geralmente, o nome, tanto que no livro de vocês é outro nome também, geralmente Oi? Você pode repetir para mim, por favor, o que é gimno e esperma? Tipo, gimno e esperma? Gimno é nuas, esperma, sementes. Obrigada. Nada. Então, olha lá, pessoal. Qual é o outro nome que este cone recebe? Geralmente é este nome que é utilizado na maioria das literaturas, gente. Estróbilos. Então, o que são estes estróbilos? Estes estróbilos são as estruturas de reprodução das gimnospermas. E estes estróbilos, gente, eles são muito visíveis. Nós chamamos os estróbilos vulgarmente de pinha. Todo
mundo já deve ter visto uma pinha, já pegou uma pinha. Eu não tenho uma pinha aqui, porque geralmente eu guardo a pinha no meu armário da escola. E quando eu vou dar a aula, eu levo a pinha. Mas todo mundo já viu aquela pinha, que tem gente que enfeita as mesas de Natal. Ela é espinhudinha. Oi, Alan. Eu já vi muita pinha, mas para que serve? A pinha é a estrutura reprodutora das gimnospermas. Eu vou explicar melhor. Mas assim, ó, muitas vezes nós estamos andando aí embaixo de um pinheirinho e tem as pinhas secas no chão. E o pessoal acha bonito e passa verniz, né, inverniza toda e coloca enfeite de Natal na mesa e tudo mais. Mas a pinha, ela tem um papel, é o papel de reprodução. Vamos entender o que cada uma faz. Então, olha lá, gente, todas as vezes que vocês lerem cone e estróbilo é a mesma coisa. Cone e estróbilo são estruturas, como que eu falo? É a mesma estrutura. A diferença, pessoal, é que tem o cone masculino, ou estróbilo masculino, e cone feminino, ou estróbilo feminino. Dá para diferenciar quando eu observar na árvore? Se você conhecer um pouco, dá sim. Geralmente o cone feminino, ele é mais redondinho. O cone masculino, ele é mais compridinho. Ele não é totalmente, mas ele é mais elíptico assim, né? Ovalado. E o feminino, ele é mais redondinho, certo? Mas você tem que observar muito bem. Bom, estes estróbilos, eles ficam presos à árvore, né? E qual a diferença entre o estróbilo masculino e o estróbilo feminino? O estróbilo masculino, ele libera grãos de pólen. Pessoal, acabou, não é mais esporos, não tem mais esporófito. Qual que é a estrutura de reprodução das gimnospermas? Os estróbilos, a primeira estrutura de reprodução. O estróbilo masculino, isso vocês têm que memorizar. Os estróbilos masculinos carregam os grãos de pólen. E o estróbilo feminino abriga o óvulo. O óvulo está dentro do estróbilo feminino. Então, repetindo, o estróbilo masculino libera grãos de pólen, que vão ser levados pelo vento. E o estróbilo feminino, dentro do estróbilo feminino, tem o óvulo esperando ser fecundado, certo? Então, cada um carrega uma estrutura de reprodução. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, quais são as estruturas principais das gimnospermas? Raiz, caule, folha, como as pteridófitas. Só que surgiu uma estrutura a mais. Qual é? Sementes nuas. As sementes. Tudo bem? Então, se eu perguntasse para vocês, quais são as estruturas das gimnospermas? Raiz, caule, folha e sementes. Tudo bem, gente? Bom, agora que vocês entenderam que surgiu aí uma estrutura a mais nas gimnospermas, nós vamos entender um pouquinho como acontece a reprodução aí das gimnospermas. Eu coloquei mais um estróbilo. Olha como ele fica, gente, na planta. Ele fica assim, ó. Olha aqui. Ele fica grudadinho assim. Quando você observa, estes daí, ó, a maioria são femininos. Estes daqui são masculinos. Olha como ele é mais compridinho, ó. Vocês perceberam? Ó, ele é compridinho aqui e ele é, ó, mais redondinho. Então, estes daqui são estruturas... Parece um abacaxi. Ele parece, porque ele é todo cheio de... Não é espinho não, viu, Alan? Mas ele tem umas estruturas pontiagudas. Então, olha lá. É diferente. Motivo. Não entendi, fala de novo. O que é o motivo de uma cor ser mais roxa e outra uma cor diferente? O Alan, na mais verdade, a amarela. coloração ela não está relacionada com as diferenças, não. O que pode acontecer é que quando o estróbilo está sendo formado, ele não está totalmente durinho. Tanto que uma vez nós fizemos uma aula de campo e os estróbilos que estavam sendo formados, ele dava uma pequena diferença. Eu nunca vi uma diferença tão grande assim, pode ser até a foto. Porque quando a gente bate foto, tem essa mudança. Mas você percebe que as suas estruturas ainda estão maleáveis até ele alcançar o formato correto e tamanho que ele tem que ter. Certo? Ô, Pro, bem que a gente podia, né? Fazer, tipo assim, quando sair da quarentena, se, tipo, a gente podia fazer alguma coisa assim em algum lugar que tenha o que a gente está estudando no momento e ver, né? Gente, Isso é olha, é legal. legal.
Legal. Quem sabe, né? Quem sabe quando acabar essa loucura toda, porque era para ter, assim, alguns estudos, né? Porque não deu esse ano. Mas o ano que vem dá para a gente fazer também. A gente pode ver isso, quem sabe. Vocês sabem que tem muitas gimnospermas ali na nascente do Tietê. Foi lá que eu fui uma vez e assim a gente encontra muitas gimnospermas ali próximo, enquanto nós estamos fazendo a trilha para chegar na nascente do rio Tietê, em Salesópolis. E dá para ver direitinho essas estruturas, esses estróbilos, muito legal, interessante, viu? Quem sabe? A gente pede para a nossa coordenadora o ano que vem para a gente fazer um passeio de campo. Certo, gente? Tudo bem? E assim, São José dos Campos tem isso. Oi, Alan. Em São José dos Campos tem isso, aí vai pra lá. Ah, mas é longe, hein? São José dos Campos, aí a gente tem que ficar no hotel. Aí a gente já vai passear mesmo, né, o Alan? É gostoso. Imagine levar 30, professor, imagine levar 80 alunos até São José dos Campos. Não, Ai, tipo, ia ser gente. só nessa uma sala Tem por que ficar vez. no Vai dar hotel. certo. Verdade seria Ah, ia nossa. ser legal. Imagina, Pro, vai lá, a gente vai para uma campo de preservação de culturas. Tipo, que tem plantas, animais diferentes, assim, desses conteúdos de ciências. Aí a gente vai lá, fica, tipo, 2 dias, pega, sei lá, um final de semana ou uma quinta e sexta. Gente, eu já fiz esse tipo E de fica, assim. aula, é bem legal. Nós saímos, por exemplo, na sexta-feira e volta só no domingo. É bem interessante. Na idade de vocês já dá para fazer sim. Lorena, já dá para fazer. Tem vários estudos do meio que você faz no final de semana. A gente pode um dia conversar, ver se é possível fazer. Certo? Oi. A gente tá falando esse negócio de talvez, se der, a gente pode ir. Agora eu vou ficar toda ansiosa. Ai, não fique não, minha filha, não fique não. Vamos esperar primeiro passar essa fase, porque assim, gente, vou falar para vocês, eu amo fazer esses tipos de estudo. A gente pode combinar assim. Só tem algo que eu não gosto muito. Eu fiz uma vez e não tenho vontade de fazer de novo. Entrar em caverna, não gostei. Não gostei, tem muito morcego, e eu sei que morcego Morcego tem muita doença. transmite Tá esse fungo. morcego jogando lixo. Transmite fungo e eu não gostei do estudo do meio. Muita caverna, para mim não deu. Agora, mato eu gosto. Para a gente fazer trilha, procurar, analisar a vegetação, eu amo. Assim, vocês vão perceber, eu fico encantada quando a gente encontra assim, essas estruturas para poder mostrar para vocês. E a gente pode combinar o ano que vem sim, tá bom? Vamos esperar. Sem ansiedade, que não vale a pena, viu? Mas vai ser em São José dos Campos, então? Não, Pedro, eu não estou falando nada disso. Vamos ver o ano que vem, não sei. É o Alan que falou. Ah, foi o Alan? Não, calma. Bom, gente, então vamos lá. Então, quando você encontra essa estrutura no meio do mato, você percebe o seguinte, que quando elas estão se formando, elas possuem uma coloração diferente, mas isso não é uma característica para diferenciá-la, não. A característica para diferenciá-la é a feminina carrega o óvulo e ela é mais arredondadinha. E a masculina, ela é assim, ó, estrutura compridinha, ó, né? E ela carrega os grãos de pólen, certo? Vulgarmente são chamadas de pinha. Vulgarmente são chamadas... Ah, então, o Matheus falou que ele foi no Petar e gostou bastante. Matheus, foi no Petar que eu fui. Putz, Pro, na minha escola antiga tinha um monte. Eu fui ao Petar, não deu muito certo, não. Mas é porque eu não gosto de caverna, não deu certo. Eu gosto de trilha, mas de caverna não. Cada um gosta de uma coisa, né? E a Pro não gostou muito, não. Verdade. Foi no Petar que eu fui. E fico o final de semana inteirinho andando. Pense. Pense na canseira. Bom, aí olha lá, gente. Tá errado eu colocar na prova pinha? Está errado sim. Porque pinha é um nome vulgar, um nome popular. A pinha, na verdade, é o estróbilo, que você pode chamar de cone também. O cone não é um nome errado, não é um nome vulgar, é um nome correto. Ou cone ou pinha. Quando nós estudamos aí, vocês estão vendo a imagem dos estróbilos. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Olha o pinheiro do Paraná aqui, ó, a mata das araucárias que nós estudamos, certo? Dos biomas. Essa daqui, ela está uma pinha
Ó, imatura. O que quer dizer isso, gente? Ela ainda não liberou o pinhão. Vocês já comeram pinhão? A Não, semente. mas eu vou Não. falar. Nossa, muito Já. bom. Gente, é muito gostoso. Comprem pinhão. Teve uma aula também que a Pro levou pinhão e distribuiu na sala. O pinhão é a semente da gimnosperma. Então, gente, quando acontece a fecundação, forma a semente. Quem é a semente das gimnospermas? O pinhão. E o pinhão vem da pinha, ó o nome, para vocês lembrarem. Gente, eu já vi várias provas classificatórias perguntando assim: que estrutura da planta é o pinhão? Ele é uma raiz, ele é um caule, ele é uma flor ou um fruto? A maioria marca o quê, gente? Fruto. Ele é uma semente. Ele não é um fruto. Ele é uma semente nua que não possui fruto. As gimnospermas não possuem fruto. Então, pessoal, daqui, ó, os pinhões estão aqui, ó. Prestem atenção no desenho. Os pinhões estão aqui. Se retira o pinhão para comer. Olha aqui um monte de pinhão grudadinho no estróbilo feminino. Agora eu quero ver quem sabe me explicar. Por que, vamos ver quem sabe, por que que os pinhões só aparecem no estróbilo feminino? Estróbilo masculino não tem pinhão. Ele vai ser levado pelo vento? Não. Ele é pequeno demais? Oi, Alan. Porque é pequeno demais? Não. Pensem um pouquinho na reprodução. Por que vocês acham que a semente só tem no estróbilo feminino? Porque o estróbilo masculino, ele fecunda no estróbilo feminino? Isso mesmo. E aí? Isso mesmo. Porque, gente, onde está o óvulo? No feminino. E quando o óvulo... Oi? É tipo uma gestação, é tipo pensar assim, numa gestação de seres humanos. Isso mesmo. É na mulher que fica a criança até ela se desenvolver nos 9 meses. Muito bem, isso mesmo. É no estróbilo feminino, isso mesmo, que está presente o óvulo. É na mulher que está presente o óvulo, muito bem. E aí, quando este óvulo é fecundado, o que é? O que se forma? A semente. A semente é o pinhão. Então, você só encontra pinhão nos estróbilos femininos. E o pinhão, ele é uma semente, certo? Quem lembra por que é chamada de semente nua? Porque não tem nada que protege ela. Muito Ou bem, seja, porque ela semente. não tem um fruto que envolve, não tem nada que protege. Muito bem. Bom, gente, vocês já entenderam, com certeza. Oi. Como que a gente consegue ver a diferença entre Eu não escuto. um estróbilo fecundado ou um normal? Então, na verdade, você não consegue ver se o estróbilo foi fecundado. Você só consegue saber se ele foi fecundado quando se forma já a semente. Então, por exemplo, se ele acabou de ser fecundado, você não vai saber. Aí, depois que o óvulo foi fecundado e foi formada a semente, você vai ver a semente e sabe que foi uma pinha fecundada, um estróbilo fecundado. Agora, se você não vai ver o grão de pólen entrando no óvulo, nada disso. Aí eu vou até fazer a comparação que a colega fez. A mulher, você só sabe que ela está grávida quando a barriga começa a crescer. Você só sabe que o estróbilo foi fecundado quando começa a aparecer a pinha. Começa a aparecer o pinhão, certo? Então, vocês podem observar aqui, gente, ó. É o pinhão. Esse é um estróbilo masculino. Olha o estróbilo masculino na planta. Vocês estão percebendo que é bem diferente? Que ele é compridinho, ó. Bem diferente do estróbilo feminino. Então, se você observar na vegetação, você consegue diferenciar qual que é o estróbilo masculino e qual que é o estróbilo feminino. Agora, eu vou começar a explicar para vocês a reprodução das gimnospermas. A reprodução das gimnospermas é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexa, mas não é difícil. Então, prestem bastante atenção. Deixa eu ver só a pergunta no chat, porque agora a Pro não vai olhar, só depois. Daniel, eu gosto de pinhão. O Daniel falou que não gosta. Eu acho muito saboroso o pinhão.
E assim, pinhão tem cheirinho de festa junina, né, gente? Eu já acho que o pinhão já te chama para festa junina. Bom, vamos lá, pessoal. Observem aqui. Vou começar pelo ponto. Vou começar aqui pelo ponto da semente. Por quê? Porque aqui é a partir da semente que se dá origem à vegetação e formam os estróbilos. Então, aqui, pessoal, aqui nós temos a nossa gimnosperma, que na época de reprodução formam os estróbilos. Tanto o estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino. O estróbilo masculino, pessoal, ele carrega os grãos de pólen. O que são grãos de pólen? Eles são semelhantes aos esporos, lá das pteridófitas e das briófitas. A diferença, gente, é que os grãos de pólen, eles não são levados pela água. Eles possuem estruturas de reprodução e são levados pelo vento até o estróbilo feminino. Ô, Pro, mas se não encontrar o estróbilo feminino? Não acontece a fecundação, não acontece a formação ali de outra estrutura que eu vou falar para vocês. Então, assim, gente, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, eles fazem a reprodução assexuada. Como acontece essa reprodução assexuada? Os grãos de pólen são levados pelo vento e entram no estróbilo feminino. A partir do momento que ele entra no estróbilo feminino, ele fecunda o estróbilo feminino, ele fecunda o óvulo ali no estróbilo feminino. Certo? Aí aconteceu a reprodução assexuada. Quando acontece a reprodução assexuada, não surge uma nova planta. O que vai surgir? Vai surgir um tubo, chamado de tubo polínico. O que esse tubo polínico faz na reprodução? A parte sexuada. Ele é o gametófito das gimnospermas. Dentro do tubo polínico, vocês podem observar aqui, ó, não precisam saber essa parte de meiose e mitose por enquanto, mas aqui está acontecendo a divisão celular, tá? Então, os grãos de pólen, quando eles fecundam, eles entram dentro do estróbilo feminino, eles formam essa estrutura aqui, gente. Essa estrutura é chamada de tubo polínico. Ele é compridinho assim. E aqui dentro tem a célula espermática. O que ela carrega? Ela carrega os espermatozoides. E aí, quando elas carregam espermatozoides, estes espermatozoides vão até o óvulo e vão fecundar o óvulo. Mas como? Gente, no tubo polínico, no próprio tubo polínico, tem a célula espermática e tem um óvulo. Essa célula espermática, ela vai se movimentar, ela vai liberar os espermatozoides que vão se movimentar e vão entrar no óvulo. Quando um espermatozoide entrar no óvulo, automaticamente ele endurece e ele forma a semente. Então, qual é a estrutura que dá origem à semente? O óvulo. Por isso que eu comentei com vocês que só no estróbilo feminino é possível ter pinhão, porque o pinhão é a semente da reprodução das gimnospermas. Se você tiver... Deixa eu só concluir, você já pergunta. Se você tiver na sua casa um pinhão e você cortar o pinhão, você vai ver que dentro do pinhão, bem no cantinho, tem uma estruturazinha endurecida, amarelinha, e ela tem como se fosse um cabinho. Aquilo é um embrião. O que quer dizer o embrião? É como se fosse o bebezinho protegido ali pela semente. Se você pegar essa semente, você consegue ver no feijão também. Se você pegar essa semente e enterrar, ela vai dar origem a uma plantinha. Vocês já fizeram isso no feijão, quando vocês colocam feijão no algodãozinho e ele cresce. Por quê? Porque dentro da semente está o embrião. Então, a semente protege o quê? A semente protege ou a semente abriga o embrião. Aí, pessoal, quando acontece a reprodução sexuada, vai acontecer a fertilização, vai formar o embrião e vai formar a semente, que começará todo o processo de novo, formando o vegetal, que vai formar o estróbilo, que vai formar o tubo polínico, que vai formar a semente, e assim por diante. Quem falou pro, pode liberar o áudio. Só eu, Pro. Deixa Eu eu te quem? perguntar uma coisa. Essa semente que fica presa no esporófito,
é feminino, ela vai servir pra quê? Tipo, ela uma hora vai soltar e aí vai entrar na terra e aí vai formar uma nova planta? Na verdade, sim, a semente, a função dela é continuar o processo de reprodução. Só que a semente presa no estróbilo, ela não vai fazer nada. É que essa semente, com o tempo, ela vai cair do estróbilo. Ela vai se soltar. Quando ela se solta, ela cai aonde? No solo. E ela vai dar origem a uma nova planta. Por quê? Porque ela tem um embriãozinho dentro dela. Certo? Então, toda semente abriga o embrião. Nós vamos ver no próximo grupo, que são as angiospermas, que existem vários tipos de reprodução, Júlia. Por quê? Porque quando a semente é enterradinha no solo, ela dá origem a uma planta. Quando a semente é levada, quando os grãos de pólen são levados, ele dá origem a uma nova planta. E assim por diante. A reprodução das gimnospermas, pessoal, continua sendo por alternância de gerações. Por quê? Porque tem a fase assexuada, sexuada, assexuada e sexuada, certo? Ainda é uma alternância de gerações. E os grãos de pólen dão origem ao tubo polínico, que é o gametófito. E o tubo polínico vai dar origem à semente, que vai formar os grãos de pólen e assim por diante. Então, não deixa de ser uma alternância de gerações. Então, eu vou repetir a reprodução para vocês e depois eu quero que vocês tirem as dúvidas, perguntem se vocês não entenderam, certo? Então, na época de reprodução, porque a partir daí surgiram novas estruturas de reprodução, não é mais esporófito, anterozoide ou osfera. Só que lembra muito a reprodução humana, né, gente? Espermatozoide, óvulo e assim por diante. Bom, na época de reprodução surgem estruturas chamadas de estróbilos ou cones. Os estróbilos masculinos carregam os grãos de pólen e os estróbilos femininos carregam o óvulo, certo? Tudo bem até aqui? Todos entenderam até aqui? Professora, Oi. o que acontece depois que a semente lá não é esporófito, é aquele negócio masculino, sabe, professora? Os grãos de pólen? O que acontece depois que o estróbilo masculino ele é levado pelo vento? Não, então, na verdade, Pedro, o estróbilo, ele não... Se você quer saber se ele some ou morre depois da reprodução, não. Só que ele tem um tempo, ele libera grãos de pólen, por exemplo. Depois ele pode fabricar de novo grão de pólen, só que ele vai envelhecendo. Aí, uma hora ele vai secar e ele vai cair. Né? Ele é uma estrutura da própria gimnosperma. Não é como nas briófitas, que o esporófito nasce só para reprodução, depois morre. O gametófito nasce só para reprodução nas pteridófitas, depois morre. Não. O estróbilo é uma estrutura presente nas gimnospermas. Só que ele tem um tempo, um ciclo de vida. Ele vai liberando grãos de pólen até parar e aí ele seca e cai no chão. Ele tem esse ciclo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Gente, então o que acontece? O estróbilo masculino libera os grãos de pólen que são levados pelo vento. Os grãos de pólen entram dentro do estróbilo feminino e fecunda o óvulo. Só que nessa primeira fecundação assexuada, através dos grãos de pólen, não vai surgir a semente, vai surgir uma estrutura que é o gametófito das gimnospermas. Essa estrutura, gente, é chamada de tubo polínico. E dentro deste tubo polínico, ele parece muito o aparelho reprodutor masculino. Reparem, pessoal, ó, ele é compridinho, ele tem duas estruturas ovaladas ao lado, ó, lateralmente, tá vendo? Na parte lateral. E aí, dentro do tubo polínico, ele tem a célula espermática, certo? Que liga ao óvulo presente no estróbilo. Aí, o que vai acontecer, pessoal? A célula espermática vai fabricar espermatozoides. E estes espermatozoides, através do tubo, ele entra no óvulo. Quando este espermatozoide penetra no óvulo, este óvulo endurece, como acontece na mulher. Não tem vários espermatozoides entrando. Entrou um espermatozoide, o óvulo endurece. Entrou o espermatozoide no óvulo, o óvulo endurece. E o óvulo endurecido forma a semente. E aí, o que vai acontecer com o espermatozoide que entrou lá dentro? Ele vai fecundar e formar um embriãozinho. Então, a semente abriga o embrião, certo? E a partir daí,
a semente vai dar origem a uma nova planta, porque a semente vai abrir, o embrião vai formar aqui, ó, vocês podem ver, ó, vai formar o brotinho que vai dar origem a uma nova planta. E se não acontecer esse processo, não acontece a reprodução. Se eu comer o pinhão, não vai acontecer reprodução, certo? Mas dentro da natureza é isso que acontece. O pinhão cai no chão, dá origem a uma nova planta, a planta forma o estróbilo fecunda, forma o tubo polínico e assim por diante. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Entenderam a reprodução das gimnospermas? Ô, prof, uma coisa, não é bem uma dúvida. Como que, tipo assim, eu não tenho conseguido entender como que a parte da meiose, o que ela faz para ir para a próxima parte? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu não entendi. Meiose e mitose é como a célula se divide. Este conteúdo não é conteúdo do 7º ano. A gente não entra em detalhe de mitose e meiose, mas só para vocês entenderem, quando acontece a fecundação, essa célula começa a sofrer divisões. Essa divisão para quê? Para desenvolvimento do bebezinho, da semente, de tudo. E essa divisão celular é chamada de mitose ou meiose, depende do tipo de divisão celular. Então, geralmente, é porque eu estou pegando esquemas mais complexos, mas geralmente nós não falamos de mitose e meiose no 7º ano, mas só para vocês entenderem o desenvolvimento, seja da semente, seja do bebê, seja de qualquer ser vivo que vai crescer. Aí ele sofre essa divisão celular que é chamada de mitose ou meiose. Certo, Pedro? Ok, Pro. E uma outra coisa. Não te ouvi. Você falou que você tem que dar uma saidinha. A lição de casa vai ser a página 172. Ok, Pro, muito obrigado. Pro, eu não entendi muito bem a reprodução. Tá, Helena, então nós vamos voltar lá e eu quero a participação de vocês, tá bom, gente? Vamos voltar lá na reprodução. Eu quero que você me interrompa, Helena, na hora que você não entendeu, porque fica mais fácil para eu poder te ajudar. Eu quero que você me interrompa. É aí, ó, que eu não consegui entender. Não só a Helena, mas quem não conseguiu entender, me pergunte qual é a parte que vocês não entenderam. Ou vocês querem que eu fale tudo de novo? Alguém quer expor um ponto? Não? Bom, gente, quais são as estruturas de reprodução das gimnospermas? Estróbilos, tubo polínico, certo? São as estruturas de reprodução. Os estróbilos, eles realizam a reprodução assexuada, aquela onde não há troca de material genético, certo? Oi. Bru, aí no esquema, você pode ir apontando onde tá os nomes? Que eu tô perdida. Mas quando eu tô passando o mouse assim, vocês estão vendo ou não? Só para eu saber. Não, eu não tô vendo nada do mouse. Então presta atenção. Agora tá mexendo. A Pro tá passando sim, viu, gente? Só sei porque o meu mouse quebrou e às vezes não tá passando direito. Mas, ó, gente, então os estróbilos, eles fazem a reprodução assexuada. Pro, por que não poderia ser sexuada? Porque eles são diploides. São gametas diploides, são aqueles que já possuem lá a estrutura para dar origem ao gametófito, certo? Então, olha lá, gente, na época de reprodução, o estróbilo masculino, ele libera os grãos de pólen, por isso que eles são chamados de cones polínicos. Eles liberam os grãos de pólen e entram no estróbilo feminino. No estróbilo feminino tem uma estrutura chamada de óvulo. Só que esta reprodução aqui são todas diploides. Esta reprodução vai dar origem a uma estrutura. Por que eu não falei de meiose nem de arquegônio? Porque faz parte da meiose, tá bom? Eu só estou mostrando as partes de reprodução. Aí, pessoal, aconteceu aqui a reprodução assexuada. A partir do momento que aconteceu a reprodução sexuada, essa célula vai dar origem ao tubo polínico. O tubo polínico é o gametófito da reprodução das gimnospermas. Dentro do gametófito, olha lá, tem uma célula chamada de célula espermatogênica ou espermática, tanto faz. Aí, dentro desse tubo polínico, vai ser o quê? Produzido o gameta masculino, que são os espermatozoides.
Os espermatozoides são produzidos e eles estão interligados ao estróbilo feminino. O que ele faz? Ele se movimenta, como os espermatozoides do ser humano, ele se movimenta e ele entra no óvulo, ele fecunda o óvulo. Quando ele fecunda o óvulo, é uma reprodução sexuada, porque os dois, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles são haploides. E aí, ó, você pode ver o símbolo do haploide aqui, ó, N. Diploide, quando foi a fecundação aqui em cima, e haploide, quando foi a reprodução do tubo, com o tubo espermático, tá bom? Com o tubo polínico. Aí os espermatozoides nadaram e... Mentira, ele se movimentou, não tem água. Ele se movimentou e fecundou o óvulo. A partir do momento que ele fecunda o óvulo, gente, o óvulo endurece. E ele abriga o embrião. Então, qual o papel do óvulo? Abrigar o embriãozinho, certo? Ele endurece e forma semente. Pronto, para que é essa semente? Para continuar a reprodução. Se ela for jogada no solo, se ela cair do próprio estróbilo, ela vai dar origem a uma nova planta. Então é isso, gente. O que é importante vocês saberem? Que todas as vezes que a reprodução é assexuada, os gametas são diploides e acontece a reprodução assexuada. Os grãos de pólen fecunda o estróbilo feminino. A partir do momento que o estróbilo feminino ele teve essa união assexuada, vai formar o gametófito, que é o tubo polínico. O gametófito, ele surgiu para quê, gente? Para fabricar os gametas. Que gameta que ele vai fabricar? O gameta masculino. Lá dentro tem as células espermáticas, o espermatozoide vai se movimentar e fecundar o óvulo. Reprodução sexuada. Eles são haploides. A partir deste momento, vai acontecer a união do espermatozoide com o óvulo vai endurecer. A partir do momento que o óvulo endureceu, vai formar a semente. E a semente abriga o embrião. Tudo bem até aqui? Gente, eu já sabia que as gimnospermas era um conteúdo mais complexo, que nós não conseguiríamos realizar aquela parte da atividade. Mas não tem problema. Na próxima aula, eu dou uma retomada nessa parte de reprodução e aí nós vamos realizar aquela atividade colocando os itens principais, grifando lá no livro, como nós fizemos com as briófitas e com as pteridófitas. Gente, tudo bem? Por favor, anotem a lição de... Oi, pode falar, Júlia. As pinhas... Não, pinha não, né? Os estróbilos, eles... femininos, se eles estiverem no chão, eles podem ser fecundados? Ele até pode, mas geralmente quando o estróbilo se solta, é porque ele já, vamos dizer assim, o ciclo dele já passou. É como uma fruta que apodrece e se solta do pé, entendeu? Agora, se alguém arrancou e jogar no solo, pode acontecer. Mas o estróbilo, ele se solta quando o processo, o ciclo dele chegou ao final. Tá bom? Pessoal, anotem a tarefa, por favor, página 172. 172. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tá, gente, então assim, ó, na próxima aula eu já faço toda essa parte do grifar com vocês, tá bom? Para quem que eu passo, Marisa?